Fala galerinha, beleza com vocês? Aqui é o PV mais uma vez trazendo aqui esse manhwa. E com isso galera, a continuação está na descrição ou no comentário fixado. Mas antes disso, gostaria de agradecer ao Mr. G2 por ter completado um mês sendo membro. E com isso recebe o novo selo do canal. E também agradecendo José Aerico Gonçalves Barbosa por ter mandado um pix de R$5. E também ao Pedro Arthur Martins Carvalho, que doou R$2. Muito obrigado de coração a cada um de vocês por essa contribuição e que Deus abençoe cada um de vocês mais e mais. Então, vamos para o manhwa? Voltamos para o velhote atacando enquanto os zumbis e as formigas estavam se aproximando. O soldado, vendo que estava exposto, começa a correr para trás, mas já era tarde. Os zumbis o alcançaram. Um dos soldados, falando com o velhote, logo grita: "Líder, há mais e mais zumbis! Os irmãos não aguentam muito mais!" Ele continua falando que as equipes estavam tendo baixas e que os outros estavam recuando. Logo ele pede para repassar as ordens e pede para ir para o lado esquerdo. O outro, vendo o grandão lá, começa a ficar preocupado, enquanto o velhote diz que essa seria a única maneira de escapar. Tudo vale a pena. Wang Jing e os outros só precisam ter sucesso. Se eu puder me encontrar com ele, não importa quantos sacrifícios sejam necessários, tudo ficará bem. Voltamos para eles dois se encarando. Ouvi na minha vida passada antes, alguns disseram que a roda tem um cartão preto especial. Não há descrição e método de uso como outros cartões, mas uma imagem de esqueleto. Uma vez que esse tipo de carta de habilidade for usado, só devorando uma coisa viva do mesmo nível dentro de um tempo limitado para poder obter a evolução de nível e mais um efeito. Então, o evolutivo de 2 estrelas devora uma coisa viva mutada de nível 2, então ele se tornará um evolutor de 3 estrelas. Ele continua, mas esse devouro é uma habilidade de uso único. Tem uma restrição de que o mais alto evolutor é um evoluído de 2 estrelas, e disse que há um efeito colateral pesado. Após o uso, não irá viver nem por 10 anos. Ele aponta e diz: "Larga esse saco e deixo você sair." E ele continua olhando. Em tão pouco tempo, um evolutivo de 2 estrelas apareceu. Quase fiz o meu orgulho de retornador doido. Então ele aponta a peixeira. "Você é um elemento inesperado que fez meu plano falhar, mas isso não significa que eu vou desistir." Ele, já nervoso, se pergunta se ele teria alguma carta na manga. Então cerra os punhos. Não importa o que na frente do poder, todos os esquemas são nada. Então ele manda ele olhar em uma direção, e quando ele percebe, estavam vindo todos em direção deles, e logo aponta para o outro lado. "Parece que aqueles que viveram até hoje estão todos aqui. Você sabia que quando ouvi seu subordinado chamando seu nome, você se chama Wang Jing, certo? Alguém que admirei no passado. Mas agora eu te desprezo muito. Soldados merecem respeito, mesmo no apocalipse, e insistem em proteger sua glória. Você não está incluso, até mesmo seu comandante." Ele, já irritado, continua aumentando o tom de voz. "Vocês mudaram seu coração. Quando o apocalipse ocorreu, o que vocês fizeram até agora? É tudo para sua própria ganância." O outro, ouvindo, manda ele calar a boca, e notando que a fala dele pegou na ferida, logo debocha, e um tanque vai se aproximando, e o velhote estava lá com alguns soldados. "Desde que o desastre ocorreu, vocês são o único poder nessa cidade, mas o que vocês fizeram? Reunir e salvar pessoas? Ajudar os refugiados? Limpar zumbis? Não, vocês não fizeram nada, mesmo quando mataram zumbis. Foi para obter o núcleo, não para salvar pessoas. Em vez de salvar cidadãos normais, vocês fizeram os soldados trabalhar para que vocês pudessem se tornar evoluídos. Ajude a defender eles, você mesmo, pois eles são as buchas de canhão que vocês escolheram. Vocês são os verdadeiros soldados, obedecendo ordens incondicionalmente. Desista das preocupações familiares, lute heroicamente." Eles, ouvindo, ficam surpresos pelas palavras, e assim ele olha para o mutante passando lá atrás e se prepara, corre e salta até chegar lá em cima, e de lá ele grita: "Wang Jing, você é um comandante corrompido, cuja alma está poluída. Quer o tesouro, certo? Venha buscar." E assim, ele começa a jogar algumas coisas. "Use suas próprias habilidades. Deixe-me ver quantos você pode pegar." Como um evoluído de 2 estrelas, os itens começam a cair. Então, tanto ele quanto os outros percebem e já sai correndo para agarrar os itens que sobrou. Ele ergue a mão para agarrar algo dourado, mas rapidamente algo vem e agarra antes, o surpreendendo. Então percebemos que era a nossa gasosa que pegou com o arrancador de couro. Os outros começam a se aproximar e a bola dourada ficava brilhando mais ainda. Então nossa gasosa policial, ela salta e agarra uma das bolas douradas também. E as outras bolas começam a passar por ela, e ela logo grita chamando a professora Pu, e uma das bolas vai em direção à professora Pu. Então cada uma das 3 consegue uma das bolas de cristais. Então Matrix, percebendo uma, logo fala que tinha uma escondida ali atrás. Então quando ele estava prestes a pegar, o camarada soldado já estava de olho. Então parte para cima xingando ele.
Então ele chuta uma pedra, xingando o Matrix. E a pedra acerta bem no bucho dele com toda a força, o fazendo voar. Enquanto ele caía no chão, o outro apenas observava de longe. E quando ele menos espera, o Matrix é jogado para cima dele. Então ele pergunta se o Matrix estava bem. E ele diz que estava bem, só que o golpe foi muito poderoso. Então o soldado estende a mão preparando para pegar a bola dourada. Então ele nota algo e quando percebe, algo passa rapidamente por ele e ele desvia. E quando vemos era um dos camaradas soldados que estava atirando contra ele. Ele continua atirando enquanto o outro apenas bolava no chão e desviava. E a bola de cristal estava lá, sem ninguém pegar. E apenas a gasosa policial e o velhote estavam observando. Então os dois partem imediatamente para cima, para ver quem pegava primeiro. Então o líder logo fala para ela não ir. Então ela percebe que o velhote estava passando mesmo na hora. Então o velhote puxa a pistola, enquanto ela apenas fica ali atrás. Então ele estende a mão se preparando para agarrar a bola de cristal, quando de repente algo vem. E quando vemos, era o Kakashi Lanceiro se preparando para pegar a bola de cristal também. E logo começa a lutar um contra o outro. Então os três aparecem, dizendo que essa era a hora deles brilhar. Enquanto isso, o velhote se afastava. Então vemos que os soldados estavam todos reunidos ali, apenas esperando uma brecha para atacar. Então vemos que o Bigodinho aparece e diz para atirar. E o outro pergunta em quem que era para atirar. Então logo ele dá um tapa na cara do outro. E o Bigodinho fica dizendo porque ele estava em dúvida em quem atirar, que eles não tinham aliados lá e que era para atirar em todos. Então a outra mulher lá atrás fica dizendo que esse camarada fica dando ordens impiedosamente às pessoas para atirar, até mesmo nos ex-companheiros de equipe. E ela, encolhida, fica preocupada, pois os companheiros dela ainda estavam lá. Então logo ela começa a se levantar, e assim que ela se levanta, os dois começam a olhar para trás. E então vemos que o mutante de rank 4 estava se aproximando. E apenas observava enquanto o mutante se aproximava. Então vemos que ele vai se aproximando mais ainda, e começa a atirar. E assim que ele atira, pega em uma das correntes que estava lá e logo é ricocheteada. O velhote, olhando, falava que isso era loucura. Então o Bigodinho chamava ele de bastardo, dizendo que ele estava atraindo esse monstro para junto deles. Então logo ele pensa, com a minha habilidade de combate atual, eu nem menciono sobre dar um fim a esse falso monstro de nível 4. Imagina ferir ele, mas comparado a saquear o monstro, provavelmente eu posso obter muito mais benefícios desse prisioneiro acorrentado. Sim, qual é a fechadura do ferro que envolve o prisioneiro na corrente Ghost Gold? E assim vemos que ele continua atirando. Então ele começa a explicar, esse metal é extremamente luxuoso no Apocalipse, e se vendido por grama, mesmo uma grama pode ser vendido por um preço alto. Dizem que durante a fundição, adicionando algum ouro fantasma, aumentará muito a arma e a qualidade do equipamento. Alguns podem ganhar até poder especial. E assim, Ie continua atirando, ele notando, finalmente, o Bigodinho notando já grita, mas o que vocês estão esperando? Siga-me! E assim, eles correm e passa pelo velhote. O velhote, percebendo, já manda uma bem no peito. O Bigodinho já gritando, manda atirar nele. Então de longe, as duas estavam escondidas. Professora Pooh fala, o que vamos fazer agora? Deixe-os lutar entre si primeiro. Encontre a chance de levar mais tesouros. Então ela olha para Ie, mas o que ele está fazendo? Ele vai ficar bem? O mutante prepara para atacar ele e o bastão vem na direção dele. E ele desvia rapidamente. Ele sobe no bastão e começa a correr. E se prepara logo salta agarrando em uma das correntes. Droga, não sei quanto tempo posso aguentar. Tenho que aguentar isso. Depois de obter o ouro fantasma, tudo vale a pena. Só posso confiar nessa mão esquerda lesionada para cortar. E assim começa a tentar cortar a área que ele atirou. Está funcionando. Assim, aparece a primeira marca do corte. O monstro logo começa a olhar percebendo ele lá. E ele estava todo animado batendo e cortando rapidamente. Quando Ie olha para o lado, percebe que o bastão estava vindo. Minha mão direita dói cada vez mais. Se não fosse o físico de evolutivo, provavelmente teria fraturado meus dedos. Este ouro fantasma é muito resistente. Me pergunto quantas vezes mais devo bater. Ele, suando preocupado, logo diz, eu devo desistir? Eu cheguei tão longe. Então o bastão passa por ele. O que é isso? Quando ele olha, vê alguma coisa e usando a peixeira, ele agarra algo parecendo uma planta e logo fica feliz por ter pego as sementes e segura firme preparando para ativar uma habilidade. Ativar a habilidade de jardineiro. E assim, uma luz verde começa a aparecer e da ponta do dedo dele sai algo e começa a ir para a semente. A semente começa a germinar e logo sai algumas coisas parecendo tentáculos roxos e ele fica feliz pois foi um sucesso. Piranha é uma flor muito rapidada. Estas plantas são trazidas por monstros do terreno resíduo. Está no mundo todo e tem uma quantidade inimaginável. É madeira de sangue de rank ancestral. Ele agarra mais forte a corrente e se lança para cima, puxando a peixeira, logo prepara o golpe e corta onde estavam as sementes. Lá embaixo todos observavam surpresos e logo um pedaço da corrente começa a cair perto delas. O soldado vem correndo rindo e agradecendo ele. Mesmo não sei o que é isso, mas como o cara arriscou a vida para consegui-lo, até as pessoas estúpidas também saberão que isso é uma coisa boa. Chuin, vendo cair, logo fala, aquela coisa que Yezomin arriscou a vida vai ser pegado. O que nós fazemos?
reflexo. Então Ye lá de cima logo fala, pílula amarela! E assim, como um ninja, ele passa pelo soldado e pelo reflexo do olho, ele vê ele pegando. E assim ele cai de bunda no chão e as garotas vendo correm até ele. E o mutante olhando começa a preparar um ataque e logo lança, destruindo tudo. Elas se aproximam e vê o estado dele. Saiam rápido daqui se vocês quiserem viver, disse Ye, indo de base e fecha os olhos. E acabou! Trolei vocês! Então alguém começa a falar no fundo. Quando você anda, sempre sinto que você parece que as pessoas te odeiam. Todos os dias age frio. Parece que você tem pensamentos em todos. E assim, ele vai abrindo os olhos. Por que você agiu tão arrogantemente? Você não é só um pouco mais forte, com melhores habilidades? Por que você continua olhando as pessoas com esses olhos? Ainda ajudei a você a raspar a barba nesses dias? Então, em algum prédio aleatório, a galera já estava reunida e percebe que as garotas estavam felizes. Aquele que está falando com Moye deve ser Xiao Lei. A professora Pu disse que ela lida com as coisas de forma justa. E então ele olha para os carinha e vendo esses outros logo pensa, e esses caras? Deve ser um que a professora Pu disse, o arrogante Yang Zhen. O pílula vai se aproximando e logo fica feliz por ver Ye bem e entrega para ele o pedaço da corrente. E ele olhando fica satisfeito. O folgado logo se aproxima. Irmão, já que você acordou, vamos falar sobre a remuneração. Anteriormente você e a sua galera foi bloqueada por Wanding. Eu trouxe meu povo para salvar vocês. Isso é verdade, certo? E eu ouvindo olha para Mo e ela notando começa a falar. Qianlong sacrificou-se para nos ajudar a fugir. Yang ajudou muito mais, líder. O folgado continua. Esses poucos dias saímos em procura de comida e água. Matamos zumbi. Quando lutamos com Jing Lao Ye e os outros, não retiramos. Isso é verdade também, certo? Então Chuyin fica indignada, falando que ele só saiu e fez coisas básicas e nada de perigoso. Ele logo xinga ela e diz que se não fosse a Moye, ele teria dado um fim a ela. Então, ela puxa o arrancador de couro, ficando com raiva. Ye aparece e impede ela de agir. E assim, ele chamando Ye de irmão, pede ele para fazer as coisas justas. E Ye concorda. Então ele ativa o modo ganancioso e fala que ele sabe que ele tinha muitas coisas boas que pegou no Lago Pérola e pediu a parte remunerada como recompensa de ter salvado ele. Ye estende as mãos, perguntando onde estavam as coisas. E Moye, pegando a mochila, abre e diz que pegou 3 coisas. Ele notando, pergunta onde estava o outro. Moye fica em silêncio, olhando para o antigo líder. E assim ele puxa uma carta e assim Ye diz para ver esses 2 primeiro. Ele abrindo o primeiro, era uma receita alquimista de rank baixo, mas parecia ser útil. Mas não temos nenhuma profissão alquimista em nossa equipe. Receita poção de caminhada, especializada para alquimista. Após consumir, aumenta a energia, aumenta o nível do alquimista, material, coisas relacionadas. Então, o outro era um cristal espacial. Esta coisa é um item de alto nível, não pode aumentar a capacidade de combate, mas é muito conveniente no armazenamento de coisas. Esse espaço, o cristal está em volta de um tamanho do ovo, tem por volta de um espaço de metro cúbico. Normalmente, pode ser usado para colocar cristais que são difíceis de carregar em uma bolsa. Coisas boas podem ser reveladas e chamar muita atenção. Ele entrega algo para Pu. O que é esse cartão? Perguntou o carinha. Cartão de convocação. Moye logo explica. Ele é meu professor. Ao sair deixei coisas para ele cuidar, mas nunca esperei que isso acontecesse. Então, olhando para ele, diz que essas coisas não podem ser entregues. Os outros, ouvindo, puxam as pistolas mirando neles. Irmão, mas não entendo muito o que você está dizendo. Você quer nos enganar? E ele, levantando as mãos, começa a explicar. Você salvou nossas vidas e estou grato, mas essas coisas são obtidas antes de vocês me salvarem. Não está relacionado com vocês. Que tal? Usarei outras coisas para trocar. Ele já pisa topés, fala que quer ver o que ele pode dar. Chuyin, traga minha bolsa. Ele pega a bolsa e começa a mostrar. Poção imune ajuda você a evitar a infecção e se tornar um zumbi. Ele olha, mas diz que não era suficiente. Uma poção de evolução de uma estrela pode ajudar você a se tornar um evoluído de uma estrela depois de beber. Ele novamente fala que era insuficiente e ele já começa a ficar doido. É? Não é suficiente? Chuyin começa a chamar ele de descarado e pergunta se ele sabia o preço de uma porção dessa e que ontem mesmo 2 caras lutaram para pegar uma porção dessa. Moye logo fala que essas 2 porções já seriam o suficiente pelo que fizeram. Então ele, colocando a mão no bolso, fica falando que a vida deles não vale tão pouco. Então ele diz que tem um ovo de mutante de rank 2 e que o ovo não iria evoluir ele, mas o faria mais forte. O outro, ouvindo, logo fica animado e explica que quando comer vai ficar um pouco mais forte dependendo dos status. Ele continua dizendo que quer mais, que ainda é insuficiente. Ele começa a puxar a pistola. Irmão, eu sei que você é muito forte. Tem um grupo de meninas ajudando você, vivendo uma vida agradável.
capaz de deixar o Wandin chateado e falhar. Estou impressionado. Essa pessoa, você acha que só vale tanto? Ele aponta dizendo que essas coisas não vão ser fáceis de achar daqui pra frente e continua ameaçando, pedindo para entregar de graça. Ele logo aponta: aquele cartão você pode aceitar? É o suficiente, certo? E assim, todos olham para o professor da Moye. Ele, não gostando disso, logo fica irritado. Não me forcem a usar esse cartão. Então ele diz para não se preocupar, que ele não era burro, e faz a ameaça final, pedindo o metal que ele pegou da corrente, senão ele iria de base. Finalmente mostrou suas cores verdadeiras, disse Ye. Desde o início você queria tudo. Você não atacou porque você não conhece a atitude de Chang Tze e estava com medo de mim. Porque você tem medo? Quando eu acordasse, o que você depois de me recuperar? Assustado que você o atacasse quando você foi exagerado. Mas depois que acordei, você descobriu que eu ainda estava ferido. Então você não está com medo. Então você viu a atitude do policial Chen e descobriu que ele não está no nosso lado. Então você também não está com medo. Quanto às 3 meninas restantes, mesmo embora sejam evoluídas, mas elas não são fortes o suficiente. E assim finaliza. Mas você é muito ganancioso, quer tudo. Ele aponta o dedo. O que você disse é verdade sobre o Apocalipse, mas deixa eu te ensinar uma lição gratuita. Você pode ser ganancioso, mas precisa de poder para fazer isso. O outro já fica irritado e de repente uma bala passa por ele. E vemos que era aquela mulher. Eles, notando ela, pedem para acabar com ela. E assim o Pílula avança para cima, finalizando os camaradas. E assim eles saem gritando: eu ganhei, me dê o cartão, eu vou deixar vocês sair. Se estiver no passado, teria matado alguém que prejudica meus benefícios, mas não quero fazê-lo nessa vida. Quero uma identidade diferente. Voltamos para os prédios e a Moye estava lá em cima e aparece por trás falando: ele pode não ter caminhado muito longe, vá dar ele carne e essa poção de imunidade. Logo ele pensa: se eu quiser matar Chang Tze é simples, mas você não será totalmente leal para mim, porque eu não uso essas coisas para tornar a Moye totalmente leal a mim. Embora ele tenha feito algo ruim, vocês são um professor e aluno. Com a poção imunológica e a ajuda da força que aumenta a carne, ele pode sobreviver. E assim, ela agradece e logo chama ao camarada e sai correndo. A outra, olhando, perguntava se ele agia assim, ele não seria muito falso. E jogando algo para ela, pergunta por que ela não estava trabalhando. E assim, ela recebendo, pergunta se era uma compensação por ela ter dado o cabo do camarada. E assim, ele, tentando ser galã e gentil, diz: não, isso é um pagamento antecipado. Eu tenho a minha promessa. Quando estiver totalmente recuperado, vou acompanhá-la para encontrar seu marido. Agora vou verificar os saques do Lago Pérola. Então chegamos até o quarto e ele estava analisando os itens em cima da cama. Mesmo que haja perdas para mim, mas principalmente Tengu e alguns cristais de rank 2 e aqueles medicamentos que foi dado como recompensa a outros. Ele estende a mão pegando um cartão dourado. Este é o cartão que o oficial Chen tentou ficar para si próprio. Só um cão do inferno cartão de invocação de Cerberus. Ele olha para o cartão e logo guarda no cristal de espaço. Mas em comparação com as perdas, também obtivemos muitos, e o mais útil é esse cristal espaço. Ele, usando novamente, começa a guardar tudo e logo começa a pôr na mochila. Então ele nota algo, e era a bolsa de ouro. Naquele dia, para deixar todas as forças lutar, não deixei o Wandin ter tempo para me causar problemas. Eu rasguei este saco e deixei-os lutar pelos tesouros caídos. Só posso cortar o ouro fantasma. Ele continua olhando. Esta textura macia parece suave ao toque, mas não é seda, também não é nenhum têxtil que eu conheça. Ele puxa a peixeira e tenta rasgar o saco. Sem chance, meu punhal não pode nem cortar o ouro fantasma? Por que esse pano não está nem riscado? Ele pega a ponta da peixeira e começa a rasgar, deixando uma marca, e logo se renova, e ele fica impressionado. Oh meu Deus, o que é esse pano? E assim, lança o pano nos ovos. Eles começam a brilhar, e ele, olhando o brilho com a peixeira, logo ergue, observando calado. A energia vital do ovo foi absorvida pelo pano? Uau, esse pano pode absorver força vital para recuperar os danos causados a ele. Este é um ótimo item. Eu entendo agora porque esse monstro é atingido ao segurar esse saco, mas foi recuperado em pouco tempo. Deve ter usado a especialidade desse pano de ouro. Ele continua pensativo, mas não sei como ativar ou ver isso. Então ele pega o cristal e guarda lá dentro. Esse tesouro é a única coisa obtida que pode ser usada para aumentar a habilidade de combate. E assim põe para fora algo parecendo uma fruta e logo come e engole. E começa a emanar uma aura poderosa. E com isso, ele sente a força subindo. Ele fica impressionado, pois não estava mais doendo o braço dele. E logo salta da cama. Sinto que todas as feridas do meu corpo estão curadas. Sinto que a física e a força aumentaram. Posso ter tornado 8 a 9 vezes mais forte do que um humano normal. Então ele pega o metal. Não só isso, senti que meu mental, o poder do espírito, também aumentou. Minha técnica de sumo iniciante pode ser sumada de acordo com o poder do espírito mental. O poder e a duração são afetados por ela.
O poder do espírito mental pode aumentar o poder dessa habilidade. Não só isso, agora temos espírito mental suficiente para usar a habilidade do artesanato. Agora vamos manejar esse ouro fantasma. E assim joga o metal para cima e começa a usar a habilidade e desmonta em pedaços. Ele puxa para dentro do cristal, sem ouro fantasma, 10 gramas de cada um. Vamos experimentar o efeito. Ele começa a sair lá para fora, se aproximando de um carro. Logo estende a mão preparando a técnica de craft e a peixeira começa a flutuar. E assim, algo parecendo lava de ouro aparece. 10 gramas de ouro fantasma, alguns cristais de rank 2 e as garras do crocodilo. E assim começa a se ativar e fazendo uma nova peixeira novamente. E assim foi um sucesso. Então ele observa a nova arma, habilidade de incorporação de manchete, ouro fantasma, força total, arma de balanço do usuário, um terço de comprimento do corte de espada de facão. Ele olha surpreso, o último facão já pode lutar com a besta evoluída de rank 2 e mesmo rank 3. Com o ouro fantasma adicionado, a qualidade não só se torna melhor, mas tem uma habilidade. E assim ele lança um corte de ar. Corte de espada é quando o espadachim alcança o rank mestre. Então poder obter habilidade profissional é um alto padrão para a profissão de combate correto. Essa profissão é distribuído no treinador novato, intermediário e avançado. Este é o progresso de desenvolvimento. No Apocalipse, a maioria dos níveis profissional dos sobreviventes estará nesse nível, e o progresso para o mestre especialista, Super C, são presença superior. Quando alcançam o Super C, eles recebem o título Deus. Deus das espadas significa rank Super C espadachim. Deus artesão significa rank Super C artesão e etc. E rank de mestre e especialista são chamados de rank de subdeus. Ele olhando para o reflexo logo pensa, habilidade incorporada de ouro fantasma tem esse padrão. Com isso sinto que posso abrir a pele do prisioneiro em cadeias de nível 4. Preciso me acalmar, sou apenas um aprendiz artesão com material e recursos melhores. Não posso liberar a verdadeira vantagem do ouro fantasma. Então continuar a fabricar é um desperdício do precioso ouro fantasma. Preciso me tornar mais forte, vou coletar mais materiais e recursos. Volto para aquela casa novamente e todas sentadas reunidas no sofá, e logo Ie chega. O outro, vendo que ele fez uma nova peixeira, pediu para ver. Então ele, zoando, fala que se ele quiser ver a espada, ele teria que aguentar primeiro. E o carinha já fica surpreso e logo alegre, diz para ele não se arrepender de ser machucado enquanto estava ferido. Então ele avança para cima com a cotovelada e ele desvia rapidamente e já coloca a peixeira no ombro dele. Ele logo reclama, dizendo que a velocidade e a força dele eram diferentes da de Ie. E batendo de leve na cabeça, diz que no mundo não tem justiça. Quem é forte é quem decide as regras. E mesmo que ele se tornasse evoluído, não seria páreo para ele. E ele diz que não acreditava nisso. Quando você ataca o inimigo para dar fim nele, não para derrotar. É quando você tem classificações para lutar comigo. E ele pergunta se teria um mapa e pediu para trazer. E logo aponta dizendo que estavam ali. Vamos passar por aqui? Então a outra, notando, percebe é lá que o esposo dela trabalha. Chuin diz que era muito longe. Sob tal condição, conduzir carro não funciona. Já faz um tempo desde que o apocalipse descendeu. Fora está ocupado por todos os zumbis e criaturas mutantes. Se o som estiver muito alto, vai atrair muitos zumbis. Será muito perigoso. Só podemos viajar a pé. Então ele aponta novamente e a área central aqui, Lactial Areba, é este lugar. Todos vão ser difíceis. Mo logo fala, posso entender todos os outros lugares, mas o último lugar que você aponta é uma instituição médica que se foca no tratamento de convalescência. O Hospital Apocalipse é muito assustador, por isso precisamos tomar nota. Então ele pensa, é claro que o seu motivo, mas não posso dizer agora porque não tenho tanta certeza. Chuin logo diz que escutar Ie seria o caminho certo, e assim ele traça o caminho que seria. A outra começa a falar que andar fazendo zigue-zague só vai fazer eles andarem o dobro do tempo. Eu concordo em mandar você para ver seu marido, mas isso não significa que eu tenho que usar meus companheiros e minha vida para correr risco. Não posso garantir que todos estarão seguros, mas pelo menos tenho que garantir que eu faça melhor, que todos estejam mais seguros. Ela então percebe que ele estava fazendo um desvio. Moye logo fala para se prepararem para partir, então Ie pede para esperar. Tem sido difícil para vocês esses últimos dias. Está na hora de recompensar vocês pelo trabalho. Voltamos para o lado de fora e vários zumbis estavam caminhando, quando de repente uma bomba é jogada, os zumbis se aproximam e logo ela explode. E percebendo, já manda o carinha aí, pois era o turno dele. Ele olhando, pergunta quando foi que ele aprendeu a criar bomba e detonar no momento certo. E assim, ele manda calar a boca e ele logo vai. E ele logo começa a olhar para trás e vê uma grande fumaça de longe. Parece que o lado da Lian Chuin também terminou. Hoje podemos obter cerca de 200 cristais. Então Ie pede para ele ir ajudar Chuin depois de terminar o que ele estava fazendo, porque ele iria verificar outros lugares. 5 rodas coloridas, cada giro precisarão de mais cristais, de acordo com o que 3
delas, da última vez que falharam, foi após usar cerca de 200 cristais, o que significa que esse dente precisa de pelo menos 350 cristais e o último giro precisará de 500. Ele se aproxima do supermercado e fica pensando em uma maneira de coletar os cristais de nível 2. O supermercado estará cheio de zumbis. O zumbi desse lugar pode ter caçado muitos humanos. A taxa de evolução é naturalmente alta. E assim ele entra, dizendo que a chance de encontrar o zumbi de rank 2 era grande. Assim que ele entra, o zumbi já aparece e logo ele leva uma na testa e é finalizado. Ele percebe que o zumbi que ele procurava não estava aparecendo. Então algo cai no ombro dele e quando ele nota, olhando para cima, era uma aranha. Ele cerra os dentes. Aranha de perna alta mutada. E a aranha logo ataca com a teia. A teia é muito grande, vamos testar minha nova adaga. E assim, ele usa todo o poder, saindo alguns cortes. E a aranha, quando vai perceber, o Ye já estava acima dele e ataca o cortando no meio. Ele começa a tirar o cristal e logo corta as patas e logo coloca no cristal. Então, um ataque vem por trás de Ye e ele percebendo, desvia rapidamente. O que? Um ataque furtivo? Besteira, aquilo é Yu-Po e seu pet? E assim, vemos essa mutante humanoide com seu gato. Então, ele começa a explicar que no passado havia rumores que muitas pessoas estavam morrendo e a aparência da mulher era muito bonita. E todos os homens que se apaixonavam por ela tinham seus órgãos retirados e depois de muito tempo descobriram que ela era um zumbi mutante evoluída e que ela era especial e seu nome era Yu-Po e sua habilidade era domadora de pets. E aponta a adaga e fica surpreso dizendo que não esperava que ela aparecesse e atacasse ele com seu gato mutante. Uma dupla de rank 2, interessante. Ele olha para ela e diz que no passado ela chegou ao rank 9, mas mesmo antes disso, ela mesmo sendo o rank mais baixo, ainda era implacável. O gato logo salta parecendo que iria atacar ele, mas vai diretamente para a aranha e começa a comer. Ele notando, diz que o gato partiu comer antes da energia vital acabasse. Ele notando ela olhando para ele, olhando para mim, esse é o apocalipse, não é o apocalipse da vida passada, e parte para cima. Eu também não sou mais o mesmo, e logo lança um ataque cortante no gato. A outra vendo grita, e o gato logo percebendo o ataque tenta desviar, mas atinge ele. Ela agarra o gato e começa a curar ele. Habilidade de talento de transferência de energia. Transferência de energia. Esta habilidade pode deixar você transferir energia para o ferido. Acelera o efeito de recuperação e, se evoluído, pode até transferir ou compartilhar a energia evoluída. Quando esta habilidade atingir um nível mais superior, até a vida pode ser compartilhada. E assim, ele fica observando, dizendo que quando ela chegar a um rank 9, ela vai ficar muito perigosa. Não posso deixar Yu-Po curar esse gato preto, caso contrário, mais tarde terei que lidar com 2 inimigos sozinhos. E isso vai dar muito problema. E assim, ele tenta atacar novamente. Ela notando, começa a fugir. Ele notando que ela era rápida, logo pensa que se não alcançar ela agora, vai ser tarde demais. E assim, os zumbis são atraídos. E ele diz que precisa voltar logo e se curar, pois assim, ele vai ser apenas um chamariz de zumbi. Ele quebra o vidro e pula lá de cima. Mas algo parece estranho. De repente, tem um mau sentimento sobre isso. Esse assunto não vai terminar fácil. Alguns pássaros saem lá de cima e vão para cima de Ye. E ele já corta um deles, continua cortando. Logo percebe algo saindo do bueiro e vários ratos. E ele já vai atacando. Enquanto ele estava focado, ela passa correndo lá em cima. Como esperado, são seus truques. Ela pode controlar somente um animal de estimação, mas pode passar informações para outras coisas vivas evoluídas. Ele logo fica impressionado que ela pode se comunicar com essas bestas e diz que isso não seria o suficiente. E assim, manda o corte duplo. Os ratos logo mordem seu braço e ele os corta rapidamente. E assim, vemos vários indo de base e os outros notando correm. E ele aponta a peixeira para ela que estava lá em cima do prédio. E ela notando começa a suar frio e logo vira as costas. Então, com seus olhos vermelhos, ela nota algo e ele faz o gesto para ela entender. Na próxima, eu te mato. Então voltamos com as duas conversando, enquanto aqueles 3 estavam amarrados. E então Ye chega todo machucado. Gasosa Pu logo pergunta por que ele estava ferido. E Ye logo diz para preparar álcool e gases. Onde estão Moye e Xiaohu? E Chuyin diz que eles foram encontrar algo e que ele estava muito ferido. E a outra diz para deixar ela fazer. Então ela, mexendo no tanquinho de lavar dele, logo diz o que ele enfrentou para ter essas marcas de cortes e mordidas. E logo fica corada e Ye fala para ela se apressar, senão iria atrair zumbis. O outro logo sorrindo diz que pena que ele não tinha morrido. Então eles chegam e diz que encontraram comida. E chegando até a roda, diz para eles comerem primeiro e logo lança os cristais e logo começa a girar. Dessa vez precisava de 360 cristais de rank 1. Os outros ficam olhando para ver o que iria sair e logo para em um livro. Era um livro de profissão e eu olhando, Apóstolo da Luz, que profissão é essa? Nunca ouvi falar disso antes da minha vida passada. E abrindo ele, nota que seria uma profissão de proteção e assim pede para eles olharem. Tal profissão pode curar, defender e apoiar. É uma profissão versátil
versátil. Eles ficam impressionados com essa habilidade e logo Ye pensa, que pena que a pessoa deve ser alguém sem profissão para se tornar apóstolo da luz, e uma vez que se torna apóstolo da luz, não pode ter outras profissões. E assim ele pergunta quem queria. O camarada logo levanta a mão dizendo que queria, e as outras vendo já fazem uma cara para eles. E assim ele pensa que faz pouco tempo que está com ele e ainda não tinha evoluído. E ele olha para Moye e diz: você não quer ter uma única profissão, certo? Ela logo então nega, e então pensa: quero ser tão forte quanto Yezomin, já que ele não tem só uma profissão, o que significa no seu coração, mas subprofissão é um caminho para se tornar mais forte, então também seguiria o mesmo caminho. Então ela olha para Chuin, e a Chuin também diz que não queria, essa profissão não se encaixa na minha personalidade, e então só sobrou a professora Pu. Chuin logo diz para ela aceitar, que era a cara dela, pois quando aparece uma luta, ela não quer ir, então ela fica meio em dúvida, então ela aceita a profissão. Ok, posso dar isso para você, mas você precisa saber que depois que aprender essa profissão, você sabe o que isso significa para nós? Então, estendendo a profissão, a Chuin começa a entregar ela, e assim que ela pega, logo ativa, emanando uma aura azul sobre ela, e ela, olhando para Ye, aponta seu dedo e começa a curar ele. Ye, notando, logo pergunta quantas vezes ela poderia usar, e ela diz que entre 8 a 9 vezes, como esperado da profissão principal, que é a única profissão que você pode ter em toda a vida. E o poder do espírito mental é grande e deixa as pessoas com inveja, e o uso do espírito mental é menor, o que deixa as pessoas com inveja. Então ela avisa que tem outra habilidade, e Ye se impressiona perguntando se ela não era apenas um aprendiz. Então ela começa a falar os ranks de aprendiz, diácono, sacerdote, santo, bispo e por último deusa da luz, e Ye logo fica impressionado. Meu Deus, essa profissão é muito overpower. Logo ela ativa uma habilidade chamada Espaço Escudo de Diamante, e Ye, olhando, pergunta se ela pode usar esse escudo só nela. Ela logo fala: não, também pode ser utilizado em outros alvos, e tem sistema de defesa automático. Ela explica que o escudo absorve o ataque e transfere para atacar, e assim as outras garotas ficam animadas vendo aquilo. Esquerda com cor preta e cor amarela, estas duas colunas. A defesa do escudo aumentará à medida que o nível de aprendiz do apóstolo da luz aumenta. Estou ansioso para ver o que acontecerá quando o nível de Push-Win aumentar para o mais alto. E assim logo joga os cristais enquanto os carinha olhavam. Ele cerra os dentes, dizendo que eles não conseguem derrotar zumbis de rank 2 e ele derrotou 4 sozinho. E assim começa a girar novamente e para, e logo ganha a profissão dançarina do vento. Ele logo entrega para Chuin, então ela observava e vê para que servia. Dançarina do vento, que só usa armas como chicote, fita e etc. Só garotas evoluídas podem aprender. O usuário precisa ter base de dança, usar a habilidade e completar os movimentos. A primeira habilidade da dançarina de vento aprendiz é Full Direction Dance Spine. Depois de ativar, o usuário soltará no ar, atacando em 4 direções, e assim, Moye diz que ela não sabe dançar. Pu diz que ela usa chicote, então seria bom para ela. E assim, ela concorda e ativa. O outro animado pede para continuar enquanto Ye observava em silêncio. Então, ele explica que não tinha mais cristais e que teria que procurar mais no dia seguinte. O outro já fica espantado, perguntando se ele já estava desistindo. Moye logo dá um tapa pedindo para ele ter calma, e ele logo chora, enquanto sua amiga não podia fazer nada. Então, Ye chega para os caras dizendo para eles se prepararem para sair, e os outros, ouvindo, não estavam gostando e pede para ele libertar eles, que eles diriam algo útil. Então ele começa: eu posso usar a vida dos meus pais para jurar, o que eu direi é verdadeiro e será mais útil para você. Você não usa uma espada? Eu conheço alguém com certificado de profissão semelhante. Então Ye pede para ele falar: 2 ruas longe daqui há uma pequena loja de supermercado de Yin. Yin Chao reuniu um grupo de pessoas, não muitas pessoas, apenas por volta de 6, 7, não sei onde eles conseguiram a profissão, mas havia muitas pessoas, pois eles não podem se dividir, então eles estão indecisos. Eles trocaram por medicina de evolução ou outras coisas úteis. Você pode encontrá-las lá, como o que trocar e todo o seu negócio. Então chegamos até o outro local e eles já estavam lá fora, e se aproximando logo fala: oh sim, vocês precisam lutar enquanto colecionam cristais. Tente se familiar com a sua profissão. O outro logo fala: irmão Ye, você é uma boa pessoa, nem sequer pegou o cristal dessas 3 pessoas. Ele logo explica: acabei de deixar para trás para deixar vocês entenderem algo. As rodas coloridas ficam nas áreas negras, que são as áreas perigosas. Se esse ponteiro parar por aí, significa seu tempo acabou. Mesmo que você seja uma elite de 9 estrelas, vocês podem ir de base. As garotas, ouvindo, ficam assustadas. A Moye logo diz: então os 3 deles, assim que ela fala, explode o local que eles estavam. Esta é a minha última vez, considerando o sentimento de vocês. Em seguida, não farei uma coisa tão problemática. Não desperdiçará algumas centenas de cristais e os derrote imediatamente. A outra fica em dúvida, dizendo: mas
Então Ie logo fala: sabe por que deixei eles irem? Porque eles se renderam, pois eu sou mais forte que eles, e se a posição fosse trocada, você consegue adivinhar o que eles fariam. Então ele começa a sair dizendo que se eles estão assustados e com raiva disso que ele estava fazendo, é porque eles estavam afetados pela simpatia das pessoas e deles mesmo. A outra apenas ouvia e ele logo fala: até um dia, quando você sofrer algo inesperado por causa da sua simpatia idiota, você não terá um pensamento como hoje, porque durante esse tempo você se tornará um cadáver de zumbi sujo, assim como ela. E ele aponta. Eles vendo, logo ficam com medo de ficar igual. Então ele explica dizendo que isso era o apocalipse e que eles não devem ter simpatia com ninguém e que antes da simpatia rendesse e prendesse a pessoa. Além disso, esses três nos odiariam, não permitir que pessoas com intenções de hostilidade em relação a nós continuem vivas. Então chega outro prédio e um velho estava pegando uma garrafa de água e por trás dele aparece uma garota e ela estava com sede e ele entrega para ela o resto da água. Então alguém na porta chama ele de pai e diz que pessoas fortes apareceram e querem girar a roda. Ele abrindo, logo pergunta quantos tinham e se tinha armas e eles falam que tinha 6, 4 mulheres e 2 homens e de fato eles pareciam fortes. O velho pergunta se chamou a equipe deles e ele diz que sim. E assim ele avisa para ser rápido e logo entra no quarto e olhando a garota e assim ele xinga ela e diz para ser rápida se quiser um desses. E então ela se prepara, volta lá para fora e Ie queria a roda do velho e a equipe já estava protegendo. Ele logo fala: irmão Ie, esses 3 bastardos não mentiram, este lugar tem uma roda. O velho diz que se eles quiserem girar a roda dele, eles têm que saber as regras. E ele se aproximando, girar uma vez um cristal, certo? Vou girar 10 vezes então. E assim ele joga o saco pro velho e ele manda eles abrirem espaço. Você disse que tem mãos sortudas, dessa vez quer tentar? Com certeza, só me observe. E assim eles começam a armar algum plano. A roda começa a girar. Irmão Ie, veja, eu te disse, certo? Minhas mãos têm sorte. Agora temos 4 medicamentos de evolução. Eu pelo menos posso pegar um, certo? O outro vendo, logo aponta a pistola. Deixa-os para trás, caso contrário vou matar vocês. E ele logo suspira, sabendo que eles iriam fazer isso, e manda geral atacar e dar cabo deles. E assim, eles percebendo, já era tarde, e só vemos os gritos à solta, e todos foram de base. E assim, ele pede para eles se prepararem, que eles iriam sair e preparar para pegar alguns certificados de profissão. A outra fica perguntando se eles foram gananciosos. E assim, ele diz que se eles tentarem alguma coisa, eles vão usar a força. E acabou, galerinha! E essa foi a parte 6. Então, galera, eu agradeço a cada um de vocês. Principalmente, pessoal, o pessoal que está acompanhando há um bom tempo. Essa obra tá tendo bastante visualizações e muita gente está voltando mais. E muita gente, ó, aqui, ó, vou mostrar o gráfico para vocês, estão assistindo, mas não se inscreveram ainda no canal, galera. Então para que vocês não fiquem só nessa parte de assistir esse do zumbi e que vocês possam acompanhar outros tipos de manhwa daqui do nosso canal e ver o crescimento, e com isso vocês poderão participar de coisas futuras que eu irei fazer. Então já agradeço de antemão e a próxima parte a gente só vai trazer quando bater 9.000 inscritos, beleza? Então até lá, não esqueça, o pessoal que é membro, de ativar o sininho de notificação, pois vocês poderão assistir primeiro, beleza? Muito obrigado a cada um que chegou até aqui e fui!